Em São Paulo, manifestantes pró-democracia e apoiadores do presidente Bolsonaro se enfrentaram. Os PMs usaram bombas de efeito moral. Protestos contra o racismo estão se espalhando por outros países, também aqui pelo Brasil. Ontem à noite houve um protesto desses em Curitiba, mas que infelizmente terminou em quebra-quebra. E um grupo de vândalos se aproveitou dessa manifestação para depredar agências bancárias e pontos de ônibus. O Brasil estava se acostumando a ver nas últimas semanas manifestações que saíam às ruas em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas no último domingo, em São Paulo e também em outras cidades, e ainda na segunda-feira em Curitiba, movimentos organizaram protestos com outra característica e pautas bem diferentes, que incluem pró-democracia, também atos de combate ao racismo. Em comum em vários atos, a presença de manifestantes antifas, a luta antifascista. A ideia aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos é falar sobre esses protestos, que em alguns casos acabaram registrando vandalismo e violência. Eu sou o Márcio Miranda e vou conversar com o Carlos Coelho, ele que é repórter de República, da Gazeta do Povo. Bom, Carlos, para a gente começar, pelo que a gente sabe até agora, né, qual foi a pauta inicial que motivou esses protestos aqui no Brasil? Aí eu tô falando tanto da Avenida Paulista no domingo, quanto o de segunda-feira em Curitiba, hein, Carlos? Vamos lá, Márcio. Eu acho que a gente precisa de um breve contexto histórico para entender mais ou menos o que tem acontecido no Brasil, né? Eu vou começar falando desse protesto de Curitiba porque ajuda a gente a entender esse protesto do domingo e também ajuda nessa história recente aqui de protesto. A gente tem se acostumado meio que com as manifestações, né? Quase todos os fins de semana a gente tem manifestação em Brasília, e até então a maioria dessas manifestações eram pró-Bolsonaro, né? Tinha as bandeiras ali, era uma defesa de uma certa liberdade do presidente, do governo federal, contra o STF, e muita gente, inclusive, defendendo bandeiras nada constitucionais, ali, fechamento do STF, esse tipo de coisa. O Supremo Comunista quis me censurar e mandou o de Moraes a minha casa perturbar. Em Curitiba, a gente teve um movimento que foi o seguinte, que era um ato contra o racismo, foi convocado pelas redes sociais, aí ao longo das últimas semanas, principalmente no fim de semana, e era um ato marcado para o início da noite, ali, 18 horas, para protestar contra a violência racial no Brasil, contra o uso de força da polícia por comunidades negras e tudo mais, muito inspirado no que a gente está vendo nos Estados Unidos. Só para relembrar, quem não acompanhou muito essa história, os Estados Unidos vive uma onda aí, que já estamos passando de uma semana, uma onda de violência, por conta da morte de um cidadão norte-americano negro por um policial branco. E isso gerou uma onda de violência nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que vai colocar milhares de militares e também policiais aqui nas ruas de Washington, como a gente já pode perceber. A presença de policiais redobrada aqui, isso para acabar com os saques e com as destruições. O presidente também disse que a morte brutal, que está revoltado com a morte brutal de George Floyd e que é aliado de todos que protestam pacificamente. Isso trouxe de volta um protagonismo de um movimento que se chama Black Lives Matter. Traduzindo aqui para o português, Vidas Negras Importam. Um pouquinho antes, coincidentemente, essa morte aconteceu na segunda-feira passada, um pouco antes, alguns dias antes, aqui no Brasil, a gente teve em São Gonçalo, que é perto do Rio de Janeiro, uma situação parecida. A polícia, um conjunto integrado de polícias, realizava uma operação para prender traficantes, acabou invadindo uma casa em que jovens negros, estavam ali, normalmente, no dia a dia deles, e um deles acabou sendo morto, aparentemente, pela polícia. Isso acabou tendo uma ressonância aqui, ou seja, o que a gente via na TV acontecendo nos Estados Unidos ganhou uma força aqui no Brasil por ter uma realidade ali parecida. A gente encontrou uma situação mais ou menos como essa. E aí, juntando nesse bolo de situações, um caldeirão, entrou em ebulição por conta de todas essas tensões, e a gente teve esse movimento que era antirracista,
No fim do movimento, o movimento em si era pacífico, mas no fim um pequeno grupo que estava junto acabou se dispersando, saindo, para quem é de Curitiba e conhece bem a região, saindo da Praça Santos Andrade para a sede do governo estadual, que é o Palácio Iguaçu, queimando bandeira, apedrejando vidraça, em uma situação que teve forte repressão da polícia, teve bombas de efeito moral, né, bombas de gás, mais cacetete, mais tiro de borracha e tudo que a gente já viu em outros episódios. E esse pequeno grupo que dispersou, tinha como bandeira, segundo a apuração aqui da nossa própria Gazeta, dos nossos colegas de Gazeta do Povo, dos nossos colegas de Tribuna do Paraná, eles levantaram uma bandeira que era o antifascismo, que é um movimento que a gente viu aí muito recentemente ganhar força aqui no Brasil. Por que o antifascismo tem ganho esse espaço? Porque a gente tem grupos aqui dentro do país que consideram que o governo Bolsonaro flerta com o fascismo, tem tendências totalitárias, e então isso acabou trazendo esse elemento para cá. E é muito parecido com o que aconteceu no domingo. Comecei falando aqui de Curitiba para a gente fazer esse paralelo. No domingo, o que aconteceu foi mais ou menos o que aconteceu, o que vem acontecendo em outros episódios recentes. Ali a gente tem um protesto de um lado com uma bandeira, e daí acaba ficando difuso, e daí entram outros grupos, e a gente não consegue discernir muito o que está acontecendo ali sem esse distanciamento temporal, mas é um conjunto de bandeiras difusas. No domingo, só para a gente contextualizar, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, a gente tinha uma manifestação de bolsonaristas, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que era pedindo a reabertura do comércio. Por outro lado, torcedores de times de futebol lá de São Paulo, mais especificamente Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, se organizaram por um ato que eles denominaram pró-democracia. É justamente contra essa imposição totalitária que aparentemente parte desses manifestantes para Bolsonaro defende. É bom a gente deixar claro que sempre são partes, assim, a gente não pode tratar esses dois conjuntos como tendo uma bandeira única. É ainda muito difuso tudo que a gente vê. Agora, eu queria concentrar um pouco também aqui, Carlos, nessa questão aí dos antifas, né, os antifascistas, porque isso acabou ganhando cada vez mais protagonismo também nesses atos, e é um movimento que, inclusive, também, lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tweetou dias atrás de que deve classificar como terrorista, e esse tweet foi retweetado, vamos dizer assim, pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O que são exatamente esses antifas, então? Como é que é a origem, a história dessa origem desse grupo, hein? Exatamente. O que a gente tem visto é que muitos desses manifestantes contra o governo Bolsonaro classificam o governo como fascista, que é um governo que tem tendência autoritária, tendência violenta, altamente repressiva. Mas o antifascismo não é uma coisa nova e não é, claro, uma coisa exclusiva do Brasil nesse momento. O antifascismo ele tem uma origem lá na Segunda Guerra Mundial. Claro, o antifascismo é uma resposta ao fascismo que foi implementado pelo Benito Mussolini, que foi um ditador italiano de 1922 a 1943, e ele que trouxe essas ideias de controlar o povo, controlar manifestações na base da força, e também pregava uma soberania que beirava a supremacia dos povos. E esses grupos antifascistas nessa época, eles eram contrários a essa ideologia, então buscavam algumas formas de reagir a isso, seja expondo quem era fascista, seja fazendo pequenos atos de violência. Isso ficou muito comum, logo após o auge do nazismo, ali na Segunda Guerra. Na Alemanha a gente vê também um crescente movimento desses antifascistas, que são esses grupos que pregavam a igualdade, ao contrário, mais do que a igualdade, pregavam a defesa dessas minorias, sejam minorias étnicas, seja minoria racial ou pessoas em vulnerabilidade social, pregavam a defesa desses grupos. Então isso ficou muito forte logo após a Segunda Guerra. Logicamente o termo antifascismo surgiu lá,
Mas, claro, tem raízes muito mais antigas, tem raízes, inclusive, na segregação racial dos Estados Unidos, bem no início do século passado. E ao longo da história, esse movimento antifascista, ele voltou esporadicamente a ter algum protagonismo. Mais especificamente, a gente pode lembrar aí do movimento punk. Se a gente pegar os Estados Unidos como exemplo, anos 70 e 80, a gente teve um renascimento ali desses grupos de supremacia branca, como o Ku Klux Klan. A gente teve esse renascimento dessa organização, que é uma organização que no passado foi ligada a muitos atos violentos nos Estados Unidos, e como uma resposta a isso, esses grupos antifascistas se reorganizaram. Mais especificamente no movimento punk, porque o movimento punk acabou tendo como antagonista ali os skinheads naquela época, que eram justamente esses supremacistas brancos ali, organizados nessa nova versão da Ku Klux Klan. Ao longo da história, a gente teve o antifascismo surgindo de novo, no começo dos anos 2000, para dar um exemplo. A gente teve um movimento grande nos Estados Unidos, que é o Occupy Wall Street. Eu acho que muita gente tem essa lembrança bem viva ainda na memória, que é um movimento contra a desigualdade social, contra a globalização. A gente teve uma série de atos ali em Wall Street, que é o coração financeiro dos Estados Unidos. E agora esse movimento voltou mais recentemente com a ascensão do Donald Trump, que é o presidente norte-americano. O presidente dos Estados Unidos, ele sempre, não diria flertou, mas ele sempre despertou o interesse desses grupos da extrema-direita, enfim, os sucessores à Ku Klux Klan, e a esse tipo de supremacista. Sempre teve esse apoio, ainda que não seja um apoio declarado, assim como a gente costuma ter aqui na política brasileira, mas sempre teve uma base de suporte muito forte. E o antifascismo também surgiu nesse contexto, que é para combater essas ideologias muito mais extremas no espectro político. Agora, em relação um pouco também aos protestos, principalmente o que aconteceu em Curitiba, né, mas outros também que a gente registra, inclusive nos Estados Unidos, a questão do vandalismo, depredação de prédios como bancos, por exemplo, isso é uma tática, uma estratégia que faz parte do movimento? O que se sabe sobre isso, hein, Carlos? Esse é um movimento, Márcio, que é um pouco difícil de a gente ter uma identidade, fazer um raio-x, porque assim, não é, ao contrário de outros movimentos organizados, a gente não tem um raio-x do que é exatamente o antifascismo, qual é o perfil dos grupos antifascistas do mundo, porque cada um defende uma bandeira muito de acordo com a realidade de seu país. Por exemplo, o antifascismo aqui no Brasil é diferente do antifascismo norte-americano, embora possa ter ligação, possa ter bandeiras semelhantes ou parte das bandeiras semelhantes, né? Então, em primeiro lugar, é preciso a gente entender esse limite. O que acontece em relação à violência? A gente percebe que a violência nasce de uma tensão que é criada entre esses grupos que defendem bandeiras extremas aí, e esses grupos que se opõem a isso, que defendem as minorias. Aqui no Brasil, o que a gente pode falar é que muito recentemente a gente tem um flerte muito perigoso com esses grupos extremistas. No seguinte sentido, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, aqui eu quero deixar bem claro que, em momento algum, a gente está falando que o presidente endossa o nazismo, endossa o fascismo, qualquer coisa assim. Mas as ações dele são ações que são vistas de uma forma simpática por esses grupos extremistas. Por exemplo, na segunda-feira, ele postou em uma rede social uma frase atribuída, uma frase que ficou famosa com Benito Mussolini. Anteriormente a isso, se a gente pegar em janeiro, parece que é uma eternidade, porque 2020 é o ano de 72 meses, né? Mas se a gente pegar em janeiro, a gente teve, por exemplo, o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, gravou um vídeo horroroso, um vídeo temerário, em que tinha muita semelhança com o discurso do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. A arte brasileira da próxima década será heróica,
e será nacional. Essa série de episódios e aliados a isso, por exemplo, a gente vê que no protesto de domingo, só trazendo mais um exemplo, nas manifestações de domingo, que a gente tinha dois grupos, esse grupo pró-Bolsonaro e esse grupo que se intitulava pró-democracia, que é encabeçados pela torcida de futebol. Então, num desses grupos, que era o grupo pró-Bolsonaro, a gente ficou bastante famosa a imagem de um dos manifestantes enrolado em uma bandeira ucraniana, uma bandeira que acho que marcou a imagem, talvez tenha sido a imagem desse domingo. A bandeira, por si só, segundo a gente ouviu aí de especialistas na história da Ucrânia, não é uma bandeira que surgiu com um propósito fascista. Na verdade, é uma bandeira que ressalta a soberania do país, tem outro significado, mas que foi usada, ou que grupos fascistas se apropriaram, grupos da extrema-direita, melhor colocando. O principal grupo que usa essa bandeira hoje é o Pravi Sector, é um grupo que se tornou um partido político e tem posições muito extremas. A pessoa que estava enrolada nessa bandeira, ela foi entrevistada, curiosamente ela foi entrevistada dias antes por um jornalista da Folha de São Paulo. Enfim, é uma pessoa especializada em treinamento paramilitar e que trabalhou em Kiev, que tem conhecimento do que significa essa bandeira e principalmente do que ela passou a significar nesse novo contexto. Então, todo esse tipo de simpatia a essas ideologias parece estar causando aí uma escalada na tensão e uma escalada na violência que é muito preocupante. Afinal de contas, a gente já tem novos protestos marcados, tanto em São Paulo, em manifestações pró-Bolsonaro e pró-democracia marcadas em São Paulo, assim como a gente tem novos atos aqui em Curitiba, de onde nós estamos falando, também programados para o fim de semana. Obviamente, a gente não pode dizer que essas manifestações serão manifestações violentas, e a gente espera que não sejam, que sejam manifestações democráticas, como há de ser. Mas parece bastante evidente que existe no ar hoje uma polarização e uma tensão muito crescente, que me parece um ambiente muito perigoso nesse momento. Perigoso nesse sentido de violência e, claro, perigoso também, a gente não pode esquecer que estamos no meio de uma pandemia e qualquer aglomeração deve ser desestimulada, ou pelo menos deve ser um pouco mais organizada para evitar aí o contágio pelo Covid-19, né? Carlos Coelho, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Carlos Coelho, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela Globo News e também pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!